Olá amigos, tudo bem? Hoje no nosso vídeo eu resolvi falar um pouquinho a respeito dos negócios despreparados, ou até mesmo os negócios ou empresários, empreendedores que não observam alguns comportamentos de consumo dos seus clientes e acabam sendo ou estando despreparados nos momentos que poderiam, na medida do possível, aproveitar ou minimizar os impactos dos seus resultados negativos. Venho observando ao longo dessa pandemia toda do coronavírus que, obviamente, os governos liberaram a possibilidade de negócios de primeira necessidade ficarem abertos. A gente vem acompanhando isso, então farmácias, supermercados, restaurantes, pizzarias, padarias, desde que utilizando um sistema de delivery, né, ou de entrega, de teleentrega, aonde seja uma retirada no máximo balcão, acabam podendo manter suas portas abertas e podendo trabalhar, atuar, minimizando assim os impactos em seus negócios e obviamente fazendo com que a população acabe usufruindo de alguns recursos que são fundamentais, tais quais alimentação, saúde, medicamentos, enfim. Eu acho isso tudo fundamental. O grande desafio, e aí é o que eu venho observando, e por isso até o nosso bate-papo aqui com esse vídeo, é que percebo que alguns rapidamente se adaptaram, até os que já não tinham esse tipo de serviço disponível. Óbvio que existe uma parcela muito grande quando a gente olha no cenário nacional que já disponibiliza o serviço de delivery no seu dia a dia, que já tem CRM, que já tem entendimento do perfil e do comportamento do seu cliente, e na realidade num momento como esse ele só deu continuidade em algo que ele já vinha fazendo, que ele já vinha desenvolvendo, que ele já vinha desempenhando. O que fez, em muitos casos, foi intensificar e canalizar a energia para essa operação, colocando mais pessoas atuando no sistema, colocando mais pessoas entrando em contato com o cliente, seja pelo WhatsApp, seja por outra forma, até pelo telefone, né, o tradicional telefone, né, um método mais antigo, mas que funciona perfeitamente num momento desse, e fazendo essa conexão com o cliente e trazendo para o cliente mais comodidade, mais tranquilidade, mais segurança por evitar o contato e automaticamente fazendo com que a operação daquele restaurante, daquela padaria, daquela farmácia, enfim, daquele supermercado continuasse atuando mesmo no momento onde as pessoas estão circulando, obviamente que muito menos e visitando muito menos os estabelecimentos presencialmente falando. Só que, aí é que vem o X da questão, existe uma parcela muito grande de empresas e de negócios, e eu observo isso, né? Observo na cidade que resido, observo nas minhas viagens, agora estou impedido de viajar, mas consigo observar na cidade que resido, que deixaram de aproveitar esse momento justamente por não terem se atentado a detalhes tão importantes como o novo comportamento de consumo do cliente. Não é de hoje que o cliente quer conforto. Não é de hoje que o cliente deseja receber na sua casa, na sua porta, no seu prédio, algumas vantagens, alguns benefícios e algumas comodidades. É receber o remédio na sua casa quando não pode sair, é receber a pizza, é receber o hambúrguer, é receber a refeição, é receber uma entrega de um supermercado. Tudo isso no conforto do seu lar. Esse é um movimento que vem já acontecendo há muito tempo, não começou agora com a pandemia do coronavírus. A pandemia do coronavírus intensificou e em alguns negócios precipitou esse processo, tá? Mas isso não aconteceu aleatoriamente, isso não aconteceu de uma hora para outra. Então há que se deixar bem claro que esse movimento é um movimento que já vinha acontecendo há muito tempo, só que agora foi precipitado. E aí é que vem algumas empresas despreparadas, porque não observavam isso, não se preparavam para esse momento. E quando aconteceu, e infelizmente aconteceu, há que se deixar bem claro isso também, foram pegas de surpresa. Então, algumas sequer têm contato dos seus clientes, ou seja, sequer tem um CRM, né? Não sabe o telefone do cliente, não sabe aonde ele reside, não tem identificado o perfil desse cliente, se ele tem mais idade, se ele tem menos idade, o que ele gosta de consumir, até sabe, porque tem a observação presencial no estabelecimento,
mas tem dificuldade nesse momento de conectar aquele cliente que frequentava, sabe o primeiro nome dele, conhece ele, mas não sabe onde ele mora, não sabe o telefone, enfim, perdeu o contato. E essa perda de contato num momento tão importante é crucial, é um erro cabal, inadmissível até, podemos dizer assim, né? Então a gente percebe que algumas empresas não têm esse contato do cliente, não tem um CRM, sequer tem uma ficha de controle para saber o telefone do cliente, a data de aniversário e assim sucessivamente. Outras até têm, mas nunca se prepararam para ter um momento de uma entrega remota, delivery. E como é que a gente vai fazer isso? Aí entra aquela coisa da paralisia diante dos fatos ou da paralisia diante da situação. Nossa, existem N situações para você tentar minimizar esse impacto. Se você não consegue contratar um sistema com motos, né, porque todos estão sendo utilizados nessa cidade, ou a grande maioria, a disputa está muito grande, tem bicicleta, tem patinete, tem entrega a pé se for o caso, tudo depende do raio de atuação e o que você imagina estar fazendo, né? Então, de repente, se você não tem condição neste momento de atender a cidade como um todo, atenda a um determinado local que esteja mais próximo do seu estabelecimento. Atenda a vizinhança, atenda aquele bairro que já costumeiramente prestigiava o seu estabelecimento. Mas aproveite a oportunidade para manter essa conexão com o seu cliente, aproveite a oportunidade para manter esse elo cada vez mais forte. Então aprenda num momento como esse que esse contato é fundamental. E eu tenho certeza que com o passar desse ciclo do coronavírus, quando a gente retomar todas as nossas atividades dentro da normalidade, alguns dos hábitos serão mantidos. Isso eu não tenho muita dúvida. A tendência é de você ter uma presença, vamos dizer assim, de delivery muito maior nos ambientes comerciais e de varejo. As pessoas vão passar a usar mais. Quem tinha dúvida se funcionava ou não, se valia a pena ou não, acabou tendo que experimentar. E se você for fazer uma análise mais fria, talvez as pessoas que tinham mais insegurança ou mais dúvida com relação e eram mais resistentes ao modelo de delivery, eram as pessoas de mais idade, são as mais afetadas dentro do ciclo do coronavírus e as que mais estão demandando neste momento. Então essas pessoas estão experimentando, essas pessoas estão testando o modelo, estão percebendo que funciona, em alguns casos funciona um pouco com menos qualidade, outros com mais qualidade, mas elas vão descobrindo e definindo quais são os parceiros que daqui para frente elas vão estar trabalhando. Vale lembrar, e eu acho que isso não é novidade para muitas pessoas, principalmente quem trabalha com negócio, que as pessoas com mais de 55, com mais de 50 anos, são as pessoas que mais dispõem de recursos financeiros hoje no Brasil e no mundo. Ou seja, são as pessoas que mais trabalharam, são gerações que investiram, que guardaram seus recursos. Então são as pessoas que estão acostumadas a um consumo de maior qualidade, são as pessoas que valorizam alguns produtos com qualidade superior, são as pessoas que investem no seu conforto com maior intensidade, seja por uma gastronomia melhor, por um vinho melhor, por uma viagem melhor, por uma hospedagem num hotel melhor. Então é importante que a gente observe esse detalhe. Não estou dizendo que os mais jovens também não gostam de consumir coisas boas, não gostam, mas existe uma diferença entre gostar e ter recurso para, né? E as pessoas de mais idade, a gente sabe que tem esse recurso. Então é importante que a gente observe isso. Então essas pessoas estão experimentando, essas pessoas estão usando os apps de algumas lojas, de alguns estabelecimentos, estão pedindo por delivery, estão consumindo, estão percebendo que o entregador vai lá atrás com segurança e assim sucessivamente. É bem provável que muitas dessas pessoas, no momento que o ciclo todo do vírus for minimizado e for, quem sabe, erradicado, a gente vai ter essas pessoas, uma parcela delas, consumindo no conforto da sua casa, não querendo mais se expor, ou até mesmo por questões de limitações, de deslocamento e tudo mais, entendendo que essa é uma forma interessante. Então, quem está ainda apostando 100% no modelo presencial, físico no seu estabelecimento, corre um risco, não dá para a gente atestar agora, afirmar, mas corre um risco significativo de perder tração, de perder cliente, porque muitos clientes mudarão os seus hábitos. Aliás, muitos clientes já vêm mudando os seus hábitos. Você que de repente não observou, não parou para perceber que ele já estava mudando os seus hábitos. Por mais que nós entendamos que as vendas digitais foram muito fortes no início, com os livros, com a tecnologia, o cara comprava um celular, o cara comprava um fone de ouvido, o cara comprava um CD, o cara comprava algum jogo, né, de game.
Isso era venda digital, mas hoje não. Hoje as pessoas compram roupa, elas trocam roupa, elas compram calçado, elas compram comida, elas compram literalmente tudo. Elas compram uma geladeira, elas compram uma televisão. E por que o seu negócio não está atento a isso? Por que o seu negócio não está pensando neste assunto? É fundamental que você comece a refletir a respeito desse contexto. Não precisa passarmos por uma situação pandêmica como essa para entendermos que o mercado vem e vai continuar mudando, os hábitos vão continuar mudando. Então é importante que você comece a se atentar para esses detalhes, comece a pensar como é que eu vou criar elementos para melhorar essa relação com o meu cliente. Aposte no digital, invista nisso, sabe? Comece a pensar, procure soluções que sejam práticas, que sejam simples, que sejam agradáveis e amigáveis para o seu consumidor. Entenda bem qual é o seu público. Se o seu público é um público de mais idade, essa solução tem que ser muito amigável, tem que ser muito fácil de consumir, não pode ser algo complexo. Comece a fazer o uso de alguma coisa que sempre se fala em treinamento, que as pessoas escutam, mas parece que não dão muito valor. Use da empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Coloque-se no lugar de uma pessoa de repente com um pouco mais de idade, que não foi, vamos dizer assim, educada ou não foi familiarizada desde o início do seu período na escola ou do seu crescimento com a tecnologia. Ela vivia com métodos mais analógicos e agora de repente está tudo muito digital. Então, se você vai entregar uma solução para ela, entregue uma solução que seja prática. Se você é uma farmácia, pense nisso. Se você é um restaurante, pense nisso. Comece a avaliar esse contexto. Se é um supermercado, pense nessa situação. Como é que eu faço? Outra coisa, comece a perceber quais são os pontos que fazem com que o seu cliente deixe de consumir dentro do formato digital. Ele não consome porque o frete é muito elevado. Comece a pensar em alternativas. Crie um valor mínimo onde esse frete possa ser subsidiado para o seu cliente e ele perceba, não, o frete é grátis, então compensa para mim quando ele comparar, vai ter o meu deslocamento com o meu carro, gasolina, o estacionamento, compensa mais eu pedir. Então, fique mais atento para esse detalhe, não se permita manter-se ainda no limbo digital. O que é o limbo digital? É lá no esquecimento digital. Você precisa acordar, você precisa perceber que o mercado muda e você precisa mudar, senão daqui um pouco você se torna obsoleto, você se torna fora do contexto. E aí, além de todos os problemas que todos nós precisamos enfrentar, com uma economia que é instável, com um mercado difícil, disputado, concorrido, com China, com isso e com aquilo, a gente ainda começa a colocar obstáculos maiores por a nossa falta de eficiência, por a nossa falta de atitude, pela nossa falta de observação desse mercado e entendimento do comportamento de consumo do nosso cliente. Fique atento, bons negócios e até uma próxima oportunidade.